Aqui eu vou mostrar um pouco mais para vocês da interface de multiviewer de saída. Então nós temos aqui os 4 PGMs, ok? Eu vou comutar o PGM1 agora. Então eu tenho aqui o PGM1 sendo alterado. E dentro do PGM1, o que eu tenho de informação aqui? Eu tenho o label ali em cima, né? Aqui, onde está dizendo aqui PGM Litoral. Aqui eu tenho os canais de áudio que eu tenho nessa entrada de vídeo. Então, por exemplo, se eu comutar aqui para o canal 5, eu tenho aqui, por exemplo, um vídeo com 16 canais de áudio, todos monitorando ali, ok? Do lado direito aqui, eu tenho um cronômetro que indica o horário da última comutação, e embaixo é um cronômetro que marca o tempo de comutação aqui, tá? Aqui embaixo eu tenho as características de loudness. Nesse momento eu só estou monitorando, ok? Então eu tenho aqui os parâmetros do loudness aqui na monitoração. Se esse vídeo tivesse closed captions, ele estaria sendo decodificado e exibido nessa tela também, além das entradas, que a gente vai ver isso daqui a pouco, ok? Nesse lado direito da interface são os buttons que a gente estava falando ali, onde eu posso inserir gráficos, logos animados, logos estáticos, etc. E comandos também para várias funcionalidades na mesa, né? Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma inserção gráfica no Bank 1, eu simplesmente seleciono o bus que eu quero colocar e insiro o Bank 1. Vocês perceberam, por exemplo, que no contorno dele, ele apareceu aqui o contorno vermelho. Isso indica que ele está em exibição nesse momento no Bank 1, ok? Se eu quiser, por exemplo, colocar ele no Bank 2, no Bus 2 aqui, eu vou selecionar aqui e ele vai acionar aqui o laranja, que seria o 2. O 3 é a mesma coisa. Então eu teria esse mesmo logo inserido em 3 janelas, ok? Então, retirando. Agora eu vou inserir, por exemplo, o logo da Globo, que é o terceiro. Então aqui, no 2 e no 3, ok? Tem os logos aqui. Essa inserção, ela pode ser programada com fade, ok? Então a gente pode programar um tempo que você queira em frames ali para ele fazer esse fade. Então eu vou retirar, por exemplo, aqui agora do Bus 1. Retirei, fade, fade e fade. E aí eu posso inserir, por exemplo, uma marca d'água, se eu quiser. Seria, por exemplo, no meu Bank 2. Eu vou inserir, por exemplo, a marca d'água da Globo aqui. E agora eu tenho as minhas janelas com a marca d'água ao invés do logo, ok? Essas outras teclas aqui, elas são comandos para os players de vídeo, ok? É possível, se eu quiser, controlar esses players aqui através das teclas, essas teclas aqui, né, da mesa. Então eu posso configurar para que eu controle play, stop, pause, etc. desses canais. Então, não necessariamente eu precisaria estar operando eles através de um playlist, ok? A gente pode controlar eles por aqui. Essas outras duas teclas aqui são teclas para gravação. Essas teclas você pode selecionar, você pode configurar elas para gravar, por exemplo, um PGM específico, ok? Você pode selecionar algum desses PGMs aqui, ou então selecionar alguma entrada. Nesse caso aqui, nesse teste, eu fiz duas coisas. Eu configurei a gravação 1 para ser, por exemplo, essa câmera, que vocês estão vendo aqui. Essa câmera, por exemplo, ela está posicionada aqui atrás, aqui, essa câmera aqui. E ela está sendo transmitida via streaming RTSP. Então poderia ser uma câmera de segurança, poderia ser qualquer tipo de câmera que teria essa característica de transmissão. Ela está sendo transmitida para cá, né? Se eu quiser colocá-la, por exemplo, no meu PGM, vou colocar no meu PGM2 aqui, eu estou aqui com a câmera voltada aqui. Mais para frente, quando a gente estiver fazendo um vídeo um pouco mais evoluído, eu vou estar controlando essa câmera via um painel PTZ para poder mostrar algumas outras funcionalidades para vocês, tá? Nessa parte de baixo da interface, ela indica o que está sendo utilizado de recursos na mesa em quais canais, né? Então eu tenho os DSKs aqui, eu tenho o mixer aqui, né? Aqui eu tenho os mixers de áudio que eu posso usar, né? Aqui eu tenho os canais de chroma key, aqui os audio overs, aqui os GCs, os 4 canais que eu vou poder usar através de um GC externo, e aqui eu tenho os DVS, ok?
Nessa outra aba ele indica o que está sendo configurado para gravação e playout. Então aqui, por exemplo, tem os 4 canais de gravação estão configurados para o Preview 2, um só aqui. E aqui eu tenho as saídas de stream que eu posso configurar, que é onde eu poderia estar transmitindo para um decoder, então um stream UDP MPEG-2, por exemplo, ou MPEG-4, que eu poderia estar transmitindo isso para uma outra cidade, enfim, para onde eu precisasse fazer, né? Ainda aqui na interface, eu tenho, por exemplo, o nível de áudio das entradas, né? Então se eu quiser, por exemplo, controlar o nível de áudio da entrada 8, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar no Preview aqui a entrada 8 e vou alterar aqui o nível dela. Então, tá vendo ali ele atuando no painel. Então, com isso eu consigo individualmente acertar, dar ganho ou atenuar o nível de cada uma das entradas da mesa, ok? E no caso das saídas a mesma coisa, eu posso segurar o meu bus e alterar a saída global para dar um ganho ou atenuar, certo?